Eu quero dar continuidade aqui. No entanto, nós vamos ver a expressão quando eles são chamados de letrados e incultos. Aqui diz assim: no entanto, essa expressão significa apenas leigos, né? Que sem instrução formal, ou seja, homens que não eram líderes religiosos profissionais. Não devemos jamais subestimar o treinamento que Pedro recebeu do Senhor Jesus durante 3 anos, como também não devemos menosprezar a obra do Espírito Santo em sua vida. Pedro é um exemplo perfeito da verdade expressa, né? Da palavra de Deus. Era chamado de Simão, mas Jesus mudou seu nome para Pedro, que significa rocha. O equivalente aramaico é Cefas, de modo que Pedro tinha 3 nomes. Em cerca de 50 ocasiões, ele é chamado de Simão e com frequência é chamado também de Simão Pedro. Talvez os 2 nomes indicam as 2 naturezas do cristão: a velha natureza, Simão, propensa a falhar, e a nova natureza, Pedro, capaz de dar vitória. Então, como Simão era apenas um ser humano feito de barro, mas Jesus transformou em uma rocha. Aqui nós vamos ver que Pedro e Paulo foram os principais apóstolos da igreja primitiva. Paulo foi incumbido de ministrar mais especificamente para os gentios, e Pedro ficou encarregado do ministério aos judeus. Então Jesus, ele ordenou para que Pedro fortalecesse seus irmãos, apacentasse o rebanho, e esta carta, ela faz parte do ministério do apóstolo Pedro. Então, nós vamos ver que Pedro diz aos leitores que se trata de uma carta de encorajamento e de testemunho pessoal. Aí ele vai escrever essa carta e ela está associada com Silas, ou Silvano, né, que foi o seu compilador, o seu amanuense, né? Aqui nós vamos ver que amanuense significa copista, era o mesmo que um escrivão. Então foi Silvano que estava escrevendo, Pedro ditando e Silvano escrevendo esta carta. E a gente vai entender que Silas está associado ao ministério de Pedro, pois a princípio substituiu Barnabé como colaborador de Paulo, né? Aí nós vamos dar continuidade. Aí fala sobre Pedro, indica que Pedro escreveu essa carta em Babilônia. Lá em 1 de Pedro 5,13 fala essa referência, onde havia uma congregação de cristãos. E não há evidência alguma da história da igreja, nem na tradição, de que Pedro tenha ministrado na antiga Babilônia, que na época possuía uma comunidade expressiva de judeus ainda, que ficaram lá depois do cativeiro. Nós vamos ver que muitas daquelas pessoas que foram para o cativeiro, depois que o rei liberou para eles retornarem, o Antigo Testamento ele termina com o retorno do povo que estava lá no cativeiro na Babilônia, voltando para Israel, né? E aí nós vamos ver que o destino das cartas de Pedro chama-os de forasteiro, termo que significa estrangeiros, residentes, habitantes temporários. São chamados de peregrinos e forasteiros, como ele começa aqui na sua primeira carta. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí nós vamos ver que eles são chamados de forasteiros e peregrinos. Esses indivíduos eram cristãos que, por causa da perseguição em Jerusalém, depois da morte de Jesus, a Bíblia fala que muitos deles saíram por causa da perseguição, eles dispersaram. Muitos falam sobre a diáspora, né, dos judeus, eles dispersaram. Pelo fato de serem estrangeiros no mundo, os cristãos são considerados estranhos aos olhos do mundo, possuem padrões e valores diferentes dos que o mundo promove, o que tanto serve para a oportunidade para testemunhar quanto gera necessidade de lutar. Aqui nós vamos ver que a carta, a primeira epístola de Pedro, ela era uma carta, pode-se determinar a data desta epístola entre 63 e 67, talvez com certeza entre 64 e 65,
foi na época do martírio do apóstolo Paulo, né, que Nero governava e ele autorizou que Paulo fosse decapitado. O estilo da carta é simples e ao mesmo tempo emocionante e enérgico. E aí nós vamos dar continuidade aqui, que esses cristãos que eram povo disperso e forasteiro, aqui nós vamos ver que o termo traduzido por dispersão ou diáspora era um termo técnico usado para os judeus que viviam fora da Palestina. E esses cristãos, muitos deles saíram pelo mundo, né? Esses cristãos encontravam-se dispersos por 5 partes do Império Romano, todas essas localizadas na Ásia Menor, atual Turquia. E no domingo eu ainda falei nós ministramos sobre a aula da Escola Bíblica Dominical, nós estudamos sobre a igreja que estava em Éfeso, né? Então todas as cidades, aquelas cartas que o apóstolo João escreveu lá em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, elas estão localizadas no território da Turquia. A Turquia que tem a sua capital, Istambul, né? É uma região predominante que hoje, nos nossos dias, predomina 99% do território da Turquia. As pessoas se declaram muçulmanas, 99%, só 1% que são judeus e cristãos que habitam ali. E lá na Turquia é um berço do cristianismo também. Lá se encontra a Capadócia, né, que tem suas cavernas onde os cristãos se refugiavam e escondendo das perseguições. Hoje a Capadócia é muito conhecida, tem as suas viagens ali de balão, né? É o maior, aquela região ali da Turquia é o maior museu a céu aberto, né? O maior museu arqueológico do mundo ao ar livre, com as ruínas daquelas cidades. Nós vamos ver que existiam ruínas e aquelas partes onde os cristãos se dispersaram eram lugares estratégicos. A Turquia é uma rota comercial muito importante do mundo daquela época e até nos nossos dias. Lá é interessante nós observarmos que quando você chega na Turquia, em Istambul, ali é a divisão entre os 2 continentes, o europeu e o asiático, entre o Ocidente e o Oriente, né? É um lugar muito... É interessante que Istambul é um dos lugares mais ricos do mundo, um lugar mais caro do mundo por metro quadrado para se viver, né? Lá com suas mesquitas, seus palácios, né? Então nós vamos ver que os cristãos naquela época, eles se dispersaram por essa região da atual Turquia, que é quando você vê a igreja de Filadélfia, Éfeso, a igreja de Tiatira, Sardes, Pérgamo, todas aquelas igrejas eram nessa região da Ásia Menor, que hoje é na Turquia. O Espírito Santo não permitiu que Paulo ministrasse na Bitínia, de modo que não foi o apóstolo quem começou esse trabalho nessa região, né? E em Pentecostes havia judeus de Ponto e da Capadócia, nessa região que eu estou falando. Aqui nós vamos ver que a primeira carta de Pedro é uma carta de encorajamento. Pedro escreveu esta carta encorajando os irmãos. Pedro é, acima de tudo, o apóstolo da esperança, enquanto Paulo é o apóstolo da fé e João é o apóstolo do amor. Como cristãos, temos uma viva esperança. Essa esperança permite manter nossa mente sob o controle e esperar inteiramente na graça do Senhor, quando Jesus voltará. Nessa carta, Pedro também enfatiza a graça de Deus. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estais firme. Então a palavra graça é usada em todos os capítulos de 1 de Pedro, há muitas referências. A graça de Deus é um favor generoso concedido aos santos, indignos e necessitados.
Somos salvos somente pela graça. A graça de Deus pode nos dar forças em tempos de provação. A graça nos permite servir a Deus e apesar das dificuldades. Então, ao estudarmos esta carta, nós vamos ver que essa esperança segura dá o encorajamento e a capacitação necessária para a vida diária. Não nos coloca em uma cadeira de balanço ou em que aguardamos tranquilamente a volta de Cristo. Pelo contrário, antes nos coloca no mundo ao redor, no campo de batalha, onde perseveramos quando os fardos são pesados e as batalhas são duras. A esperança não é um sedativo, é uma injeção de adrenalina, uma transfusão de sangue, de ânimo, né? Como uma âncora, a esperança em Cristo dá estabilidade em meio à tempestade da vida. Mas ao contrário de uma âncora, não nos detém. Não é difícil seguir a linha de raciocínio de Pedro. Tudo começa com a salvação, o relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo. Conhecer a Cristo como Salvador traz esperança. Com esperança é possível andar em santidade e em harmonia. Assim não é difícil sujeitar-se aos semelhantes na sociedade, em casa e na igreja. A salvação é a submissão, e a submissão preparam para o sofrimento, mas com foco em Cristo é possível vencer, e Deus transformará o sofrimento em glória. Aqui nós vamos ver que Pedro, ele falou que Cristo nos conduz em triunfo. Aqui para que mais uma vez o valor da vossa fé é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então nós vamos ver que o Pedro, ele falou que os anjos desejavam, anelaram, anunciar a salvação em Cristo Jesus. E nós devemos também de anunciar essa salvação. Então, aqui nós vamos ver que Pedro, ele continuou dando as instruções para os crentes da dispersão, as igrejas que estavam dispersas, né? Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Aqui nós vamos ver que ele falou que não foi com coisas mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do vosso fútil procedimento, da vossa vã maneira de viver, que os vossos pais vos legaram, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vamos ver que Pedro, ele falou assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aí ele dá continuação a vários deveres, a vida exemplar cristã, os deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Ele disse: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Aqui nós vamos ver que a vida exemplar e cristã, os deveres daqueles que prestam serviço, o exemplo de Jesus. Ele falou que falando sobre a pessoa de Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E ele continua dando as recomendações. Ele disse: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal, evite os seus lábios, falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. E ele continua dando as orientações para as igrejas, dizendo: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aqui nós vamos ver que ele
faz o fechamento da sua primeira epístola, dizendo para nós humilharmos perante a potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo nos exalte, e lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, né? Então Pedro, ele continuou dando essas orientações para as igrejas. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aí tem o versículo do 5, 12, o 13, que confirma, né, que Silvano era o seu compilador. Por meio de Silvano, que para vós outro é fiel irmão, como também o considero, por meio, aí vos escrevo, resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, e nela está o quê? Firmes, né? Aí nós vamos agora passar para a segunda epístola de Pedro, e se havia alguém na igreja primitiva que conhecia a importância de permanecer alerta, era o apóstolo Pedro. Ainda novo na fé, sua tendência era confiar demais em si mesmo, quando o perigo estava próximo, sem dar ouvidas às advertências do mestre, né? Precipitou-se quando deveria esperar, dormiu quando deveria orar e falou quando deveria ouvir. Mostrou-se um cristão corajoso, mas descuidado. Mas Pedro aprendeu a sua lição e deseja que façamos o mesmo. Em sua primeira epístola, o apóstolo enfatizou a graça de Deus, mas na segunda carta, sua ênfase é sobre o conhecimento de Deus. O termo conhecer ou conhecimento é usado pelo menos 13 vezes nesta breve epístola. Não se refere à mera compreensão intelectual de uma verdade, apesar de esse ser um dos seus elementos. Antes significa participação viva na verdade, no sentido segundo o qual Jesus usa o termo em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então Pedro começa sua carta com uma descrição da vida cristã. Antes de descrever os impostores, descreve os cristãos autênticos. A maneira de detectar a dissimulação é compreender as características da verdade. Então Pedro, ele faz essas declarações importantes acerca da vida cristã autêntica. A vida cristã começa com a fé. Pedro chama de fé preciosa, igualmente preciosa, ou seja, nossa situação diante do Senhor hoje é a mesma que a dos apóstolos séculos atrás. Essa fé é depositada em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso querido Senhor, né? E isso é maravilhoso, Pedro dando as instruções, dizendo, não é difícil entender de que maneira o termo Salvador aplica-se ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é de fato, ele é médico dos médicos, né? Ele é o conquistador vitorioso que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades ali na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa fé envolve o poder de Deus, essa fé envolve a promessa de Deus. Deus não apenas já deu tudo o que precisamos para a vida e a piedade, como também deu sua palavra, a fim de nos capacitar para desenvolver essas duas dádivas. As promessas são grandes porque vêm de um Deus grande e nos conduzem a uma vida grande. São preciosas porque seu valor é inestimável. Se perdêssemos a palavra de Deus, seria impossível colocar outra coisa em seu lugar. Ao que parece, Pedro gostava do adjetivo precioso, pois descreve sobre a fé igualmente preciosa. Preciosas e muito grandes promessas, o precioso sangue, a pedra preciosa e o Salvador precioso. Olha que lindo, né? Aqui nós vamos ver que onde há vida deve haver crescimento. A fé ajuda a desenvolver a virtude, que por sua vez ajuda a desenvolver o quê? O conhecimento. A perseverança é a capacidade de permanecer firme nas circunstâncias difíceis.
Quando houver perseguição, houver as dificuldades, devemos de ser perseverantes. A perseverança não se desenvolve automaticamente, é preciso esforço para desenvolvê-la. E aí nós vamos ver que ele dá continuidade a esta carta e ele nos dá orientações extraordinárias para uma vida. Aqui diz assim: por isso mesmo vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então, Pedro, ele vai terminar essa sua segunda carta dizendo que, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há toda vida uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca ou pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E ele conclui esta extraordinária carta dizendo assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço. E na próxima aula eu vou estar concluindo a Epístolas Gerais. Fique com Deus. A paz do Senhor.